E aí pessoal, tudo certo? Esse vídeo aqui então é referente ao encontro que nós tivemos na semana passada, na segunda semana, onde eu expliquei um pouquinho melhor sobre o que tu tens que extrair, como tu vais escolher o teu assunto, o teu tema para o trabalho, né? O que tu está buscando, que tipo de informação tu está querendo, tá? Para que vocês já consigam visualizar o que vocês têm que puxar do trabalho ali e tentando organizar no Excel, né? Ou seja, a construção, a organização da base de dados, tá? Então isso aí eu falei no atendimento da semana passada. E aí aqui nesse vídeo vamos falar para todo mundo para que vocês estejam aqui revendo, né? Ou os que não tiveram a possibilidade de estar presentes, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui do que a gente tem que ter em mente, tá? Então para poder escolher bem o tema, escolher bem os artigos e entender o que está sendo pedido e poder aplicar os testes estatísticos lá na frente, primeiramente vocês têm que ter bem claro na cabeça o que são variáveis, né? Não é à toa que na primeira semana, né, eu pedi para vocês dar uma revisada em conteúdos de variáveis, né? Então, olha só, a gente pode classificar variáveis, né, variáveis aleatórias, em basicamente duas classificações, né? A gente pode ter elas aí, quanto à natureza da variável, ou então quanto à natureza do experimento que tu está estudando. Então, quanto à natureza da variável, as tuas variáveis elas podem ser ou discretas ou variáveis contínuas, tá? E elas podem ser também ter essa outra nomenclatura, que as variáveis discretas podem ser chamadas também de variáveis qualitativas e as contínuas de variáveis quantitativas, né? A principal diferença entre elas é que as variáveis qualitativas, as variáveis discretas, elas descrevem, elas definem uma qualidade, né? E aí diferenciam as variáveis baseado nessa qualidade, tá? Enquanto que as variáveis contínuas não, elas são quantitativas, elas pertencem a uma escala, normalmente elas são muito referenciadas a números, né? Então entra aí como contínuas pressão, temperatura, tempo, dosagem, concentração, sei lá, coloquei produção de álcool, produção de algum tipo de composto que tu meça então quantitativamente, né? Que tu consiga quantificar. Então isso está presente numa escala, né? Se tu for traçar um gráfico, o teu gráfico vai partir da origem, ele vai ir até um ponto determinado, né? E essa escala, ela tá esses pontos eles estão presentes nessa escala, dentro desse gráfico, né? Então, tu não consegue trocar as variáveis, inverter as variáveis, né? Ou seja, se uma variável, tu está comparando dois pontos, o tempo 60 e o tempo 45, o ponto 60 vai estar à direita no gráfico, né? Ele vai estar à direita se tu está comparando um ponto 60 com o ponto 0, o ponto 60 vai estar à direita. Então tu não consegue simplesmente inverter as variáveis, porque se tu está trabalhando no eixo X o tempo, uma escala temporal, né, tu não tens como trocar elas de lugar, porque o eixo pertence a uma escala. Diferentemente quando tu trabalha com variáveis qualitativas, que tu simplesmente pode dar nomes a ela. Tu pode chamar de variável A, variável B, ou variável 1, variável 2, variável 3. Tu dá o nome, né, para elas, dá uma cor, sei lá. Então, se tu imaginar um gráfico de colunas, por exemplo, tu poderia, né, chamar a variável 1 ou variável A, botar ela na coluna da esquerda e botar a variável B numa coluninha à direita, inverter, porque tu simplesmente pode chamar uma de B e outra de A, como tu quiser. Ou seja, a diferença entre elas é meramente uma qualidade. Então, um exemplo bem simples, né, digamos que tu esteja trabalhando com uma produção de álcool a partir de leveduras, tá? Então, e tu está testando dois cultivos diferentes. Aí pode ser, por exemplo, duas cepas de leveduras diferentes, né? Pode ser duas condições de cultivo diferentes, né? Pode ser ali ter condições de tempo, temperatura diferentes, pode ser agitação diferente, sei lá. Pode ser formas diferentes de tu realizar aquele cultivo. Vou deixar bem simples, tá? Então tu pode chamar de essa tua variável de cultivo 1 e cultivo 2, ou seja, a forma de cultivo, essa característica do teu cultivo, tu pode chamar de cultivo 1, cultivo 2, tu pode chamar de cultivo A, cultivo B, né? Tu pode chamar do que tu quiser.
porque ela está descrevendo uma mera qualidade, né, de diferenças, ou então uma compilação, né, de diferentes condições desse cultivo, e tu chama simplesmente de A ou B, 1 ou 2. Né? Agora veja que a produção de álcool, ela não é uma variável qualitativa, né? Porque essa produção ela vai estar sendo dada, seja em porcentagem, seja em gramas por litro, né? Então ela pertence a uma escala numérica, certo? Então essa variável é uma variável quantitativa. Então num experimento simples assim, né? Tu tens duas variáveis que tu pode classificar, então teu cultivo, quantos cultivos forem, e a tua contínua como tua produção de álcool, né? É uma variável contínua. Então a gente pode dizer também que, por exemplo, a tua variável discreta, tá, ela tem 2 níveis, porque ela está variando, ela tá variando 2 vezes, de 2 formas diferentes. Nível é basicamente quantas vezes a tua variável varia. Tá? Então nesse caso aí ela tem nível 2, são 2 níveis, cultivo 1, cultivo 2, cultivo A ou cultivo B, que seja. Né? Agora também as tuas variáveis elas podem ser classificadas quanto à natureza do experimento, né? Ou seja, tu pode chamar elas de variáveis independentes ou fatores de tratamento, ou tu pode chamar elas de variáveis dependentes ou variável resposta. Né? Então, variáveis independentes ou fatores de tratamento são aquelas variáveis que tu fixou, que tu escolheu, tu determinou. Né? Então, em contrapartida, as variáveis respostas ou variáveis dependentes, tu não consegue determinar. Tu escolheu avaliar essa resposta, mas tu não consegue escolher essa resposta, quanto que vai dar. Se tu tens 2 cultivos diferentes de uma determinada levedura, né, tu não consegue determinar a produção de álcool, dizer para a levedura quanto que ela tem que produzir, né, ou seja, é uma resposta. Agora, tu escolheu a condição de tempo, de temperatura, de agitação, etc. e tal, né, do teu cultivo, para ela crescer e produzir álcool ali. Né? Então, nesse caso desse experimento aí, a tua variável dependente é a produção, né, de álcool, a produção do composto aí, qualquer que tu esteja estudando. Né? Agora, essa variável resposta, ela depende das independentes, ou seja, ela depende do cultivo. Então, dependendo de todas as tuas condições de cultivo, a levedura vai produzir mais ou menos álcool, certo? Então, veja a diferença. A variável resposta tu não consegue determinar, certo? Tu não consegue dizer para a levedura quanto que vai dar. Né? Mas agora, o cultivo tu consegue estabelecer, fixar, certo? Então, essa é a diferença. Então, variáveis independentes e variáveis dependentes, tá? Então isso aí tem que estar bem claro para tu conseguir entender o que tu tá puxando, o que tu tá extraindo do artigo para montar a tua base de dados. Né? Tu vai ver que todo o artigo trabalha dessa forma. O cara ele fixa algumas variáveis ali e aí ele analisa quantas variáveis respostas ele quiser. Né? Pode ser 1, pode ser 10, pode ser 20. Né? Eu mencionei isso aí em algum atendimento, né? Por exemplo, quando a gente trabalhava aqui na Universidade aqui da Serra com índice de qualidade de água, é um índice multiparâmetro de 9 parâmetros, né? É um índice multiparâmetro que a gente chama, que a gente coloca ele dentro de uma equação e obtém um valor para classificar a água conforme, né, as classificações do CONAMA, lá, classe 1, 2, 3 ou 4, para definir se a água serve para só uso recreacional, para saber se a água serve para consumo humano, saber se a água serve para irrigação e assim por diante. Então, tu pode ter quantas variáveis quiser. Por exemplo, para calcular índice de qualidade de água, tu tem que ter 9 variáveis respostas. E aí entra lá desde pH, entra turbidez, sólidos solúveis totais, tá? Entra uma penca de variáveis ali, tá? Uma penca de parâmetros físico-químicos e microbiológicos entram ali. Então, isso são variáveis respostas, né? Agora as variáveis independentes é aquelas que eu fixo. Então olha só, como é que vai ser então a estrutura do trabalho de vocês e o que vocês têm que buscar nos artigos, tá? Vocês primeiro então tem que ter em mente quem serão as suas variáveis. E aí eu estou te pedindo aqui o seguinte, tá? Tu vai escolher aí a parte da esquerda ou a parte da direita que tu está vendo na tua tela aí, tá? Ou seja, tu vais escolher 3 variáveis independentes e uma variável dependente. Tá?
As três variáveis independentes, os teus três fatores de tratamento, podem ser em duas combinações. Ou tu pode pegar estudos que tenham duas variáveis independentes contínuas e uma discreta, ou então o contrário, né? Das tuas três variáveis independentes, uma é contínua e duas discretas, tá? E aí tu vai escolher a tua variável resposta, tá? Notem o seguinte, tá? Lá no finalzinho da disciplina, quando a gente analisar por correlação, fizer análise de correlação, vocês vão precisar de mais variáveis respostas. Para esse primeiro momento, só uma variável resposta me serve, mas lá na frente, né, vocês vão precisar de um pouquinho mais para a gente poder aplicar a análise de correlação. Tá? Então tem que ter, nesse estudo de vocês, a possibilidade de ter mais variáveis respostas, certo? A gente já vai ver então um exemplinho aqui no Excel, tá? Como vocês vão montar isso aí, tá? Então vamos ali para o Excel. Vamos lá aqui. Beleza, aí, tá? Então olha só, vamos supor o seguinte exemplo aí, né? Colegas de vocês me deram a ideia do tema deles, a gente conversou num atendimento e aí vamos usar esse exemplo aqui. Então, supondo que tu esteja procurando potencial antimicrobiano, tá? Tu tá investigando o potencial antimicrobiano, tá? De três fontes diferentes, três substratos diferentes, tá? Potencial antimicrobiano de óleos essenciais, tá? E temperaturas diferentes, tá? Tu tá fazendo um estudo em temperaturas diferentes aí, tá certo? Bem, aí então, tá, pronto, voltamos. Deu um probleminha no meu vídeo aqui, tá? Então vamos supor isso aí. Tu tá avaliando então potencial antimicrobiano, né? Frente a três variáveis independentes que tu fixou, tá? Então tu tens que anotar aqui o que tu tá fixando para poder buscar nos artigos. Então vamos supor aqui, tu tá trabalhando com potencial antimicrobiano de três fontes. Então tu tá pegando laticínios, vamos fixar aqui, por exemplo, queijos, né? Tu estás trabalhando também com potencial antimicrobiano frente a produtos carnes, digamos, não, bota aí carnes, e frente a especiarias. Então, tá? Então, então tu está verificando o potencial antimicrobiano nesses três tipos de produtos aqui. E aí, só para facilitar nossa vida aqui um pouquinho, vamos botar, em vez de 4 níveis, 2 níveis aqui de óleos essenciais. Então, 2 tipos de óleos essenciais que a gente pode chamar, vamos chamar aqui, por exemplo, alecrim, e vamos chamar canela, óleo de canela, óleo de alecrim. E aí vocês também estão fazendo uma investigação em temperaturas diferentes. Aqui a gente precisa, né, para análise de regressão lá na frente, então já vamos preparar, a gente vai precisar em 5 níveis. Ou seja, a variável independente temperatura tem que ter 5 níveis. Tá? Então vamos dizer que o cultivo está sendo feito, os testes estão sendo feitos aí a 15, 25, 35, 45 e 55 graus Celsius. Tá? Então tu investigou na literatura, tu começou a buscar os artigos e tu está vendo que os estudos giram em torno disso aqui, ó. A maioria dos teus artigos giram em torno disso. Então, mas claro, não necessariamente tu vai ter um artigo que contenha o estudo do potencial antimicrobiano frente a 3 produtos, né, com óleo essencial extraído de alecrim e canela e em 5 temperaturas. Provavelmente o que? Tu vai pegar um artigo que trabalhou com queijos, né, usou de repente esses 2 óleos essenciais em queijos, o cultivo nessas 5 temperaturas e aí vai ter um resultado. Tu vai ter que pegar mais artigos que também trabalharam com queijo, com esses óleos essenciais, nessas temperaturas. Então vocês têm que buscar a literatura, vocês têm que revirar a literatura para conseguir montar essa base de dados, tá? Então assim, não se preocupem se vocês no tempo, porque vocês ainda tem tempo para montar essa base. Vocês podem pedir auxílio para mim, tem bastante tempo para isso, tá? Espero que vocês consigam pelo menos concluir essa base de dados antes do final do ano ainda, tá? Obviamente vocês não precisam desse tempo inteiro para montar a base de dados, tá? Mas eu acho que é bastante tempo, né? E aí vocês vão me mostrando, né? Montem um pouquinho, escolham alguma coisa, escolham uma variável, 2, me mostrem, falem comigo, tá? Vê se está no caminho, tá? Não esperem lá chegar
um mês antes da entrega para me mostrar a base de dados, para ter certeza se está no caminho certo, tá? Então não se acanhe em vir falar comigo, tá? Beleza? Então olha só, aqui são as variáveis independentes. Aí aqui, claro, aqui vai ser as respostas, né? No potencial antimicrobiano tu vai colocando as respostas ali, tá? Uma abaixo da outra. Uma coisa importante que a gente vai estudar bastante aí sobre análises estatísticas são que tu precisa basicamente de repetições, tá? Tu tem que ter repetições. Então não adianta tu pegar um artiguinho do queijo que usou um óleo de alecrim e achar que tá bom. Não, tu tem que ter repetição nesse negócio aí. Pelo menos uma triplicata de dados, né? Para ser bem simplório, tem que ter uma triplicata. E aí como é que vai ficar a base de vocês para uma triplicata? Muito bem. Notem o seguinte, ó. Essa base de dados, ela tá só, não é nem uma base ainda, ela tá só organizada a tabela para vocês enxergar o fatorial aqui, né? O desenho experimental, o que vocês estão pegando de cada uma das suas variáveis independentes e o que vocês estão estudando aqui em vermelho, tá? Então, olha só, para organizar a base de dados e aí sim começar a extrair os dados dos artigos, vocês vão organizar da seguinte forma. Aqui é uma sugestão, tá? A ordem que vocês colocar as variáveis, tá? Não importa, mas as variáveis, primeiramente, tá? Elas têm que estar nas colunas. É assim que o Excel e qualquer outro software de estatística trabalha, né? Então, se vocês já trabalharam com R ou estatística ou SPSS ou afins, vocês sabem que tem que organizar assim, ó, nas colunas. Então, cada variável é uma coluna diferente, tá bem? Aqui, ó, se a gente tivesse que classificar as variáveis, vocês notem que aqui eu tenho então uma variável qualitativa, certo? Porque eu chamei então de queijos, carnes e especiarias, mas eu podia chamar de 1, 2, 3 ABC, né? Variável ABC, 1, 2, 3, tratamento 1, 2, 3, sei lá. Mesma coisa para cá, para os óleos essenciais. Eu podia chamar de óleo 1 e óleo 2, extrato 1 e extrato 2. Agora eu não consigo chamar a temperatura de outra coisa a não ser os próprios números, porque ela pertence a uma escala, né? A escala da temperatura. Tá? Não dá para chamar de temperatura 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que representar ela na sua grandeza. Beleza? Então vamos lá para a organização. Então vamos lá. Eu vou pegar então. Eu preciso de uma triplicata. Então eu vou pegar aqui queijos, ó, e vou botar ele três vezes. Ou seja, eu tenho que pegar 3 artigos que trabalham com queijo. Só 3 artigos? Bom, vai depender da qualidade dos artigos que ele tem. Mas tem que ser o quê? 3 artigos que trabalharam com queijos, né? E aplicação em óleo de alecrim, ó, aqui, ó, para ter uma triplicata do queijo e do alecrim. Não só isso, tu tem que ter uma triplicata do queijo, do alecrim, né? E também da temperatura de 15 graus. Agora tu tem uma triplicata experimental aqui, ó, porque tu pegou 3 vezes a mesma coisa e observou aqui diferentes potenciais antimicrobianos para essas 3. Né? Então vamos seguir completando, porque não é só 15 graus, tem também 25. Tu quer uma triplicata, então tu tem que pegar para 25, triplicata para 35, triplicata para 45 e triplicata para 55. Tá? Aí a gente completa aqui, ó. Vamos só, ó, para fazer isso que eu estou fazendo, não sei se vocês estão acostumados no Excel, basta vocês clicar nesse botãozinho, nesse quadradinho mais pintadinho aqui, ó, e arrastar que ele copia o conteúdo da célula e completa para baixo, tá? Então é assim que vocês querem fazer, ó. Pronto, agora eu tenho então uma triplicata, tá? Para o óleo essencial de alecrim aplicado em queijos para temperatura de 15 graus. Deu a minha base de dados? Não, meu experimento ainda não deu, porque eu tenho mais óleos essenciais, ó, são 2 níveis de óleos essenciais. Agora eu tenho que ter o óleo de canela, a mesma coisa. Então vamos só copiar e colar aqui minhas temperaturas, ó. Estou dando um Ctrl C, um Ctrl V para baixo, ó. E aí eu tenho que puxar para cá, ó, canela, lá embaixo. E tudo isso aqui para o queijo. Então tá, agora sim, queijo tem as triplicatas para cada temperatura em cada um dos 2 extratos vegetais ali. Tá?
Mas é só com queijo que eu estou trabalhando? Não, estou trabalhando também em produtos carnes. Então vou botar aqui carnes, ó. E aí, para facilitar, né, basta vocês copiar isso aqui, ó. Tá? Então tem que ter carnes agora, né? Artigos de carnes, ó. Dando um Ctrl C, Ctrl V e completando aqui embaixo. Ó. Tá? E por fim eu tenho um terceiro nível, tem 3 níveis, né? Ou seja, o próximo é especiarias. Especiarias. Aí vamos pegar tudo aqui. Vamos lá, para aí aqui, pronto, Ctrl C aqui. Ctrl V lá embaixo. Tá? E aí a gente copia lá, opa, copiamos lá para baixo. Beleza, olha aí, ó. Ficou com 91 linhas, tá? Uma triplicata experimental desse estudo aí que a gente está trabalhando, tá? Então, olha aqui, ó. Eu tenho uma fonte, um produto que eu estou aplicando, o óleo essencial, para verificar o potencial antimicrobiano, 3 níveis, ou seja, está variando 3 vezes. Queijo, carnes e especiarias, tá? Eu estou avaliando, então, o extrato de 2 produtos vegetais, né, 2 vegetais, o alecrim e a canela, e estou analisando em 5 condições, 5 temperaturas de cultivo, tá? Então eu tenho que ter essa triplicata aqui, isso é muito importante. E como eu te disse, se tu conseguir um artigo de revisão, como eu mostrei lá no primeiro encontro lá, um artigo de revisão que tenha dados suficientes para preencher mais de uma linha, perfeito, tá? Não esqueçam, tá, gente, de criar uma pastinha com as referências de vocês para saber da onde saiu os dados, tá? Porque se vocês pegar um artigo bem completo, vocês vão ter de repente, né, valores para mais de uma linha. Essa é o ideal aqui. De repente uma pessoa que trabalhou, né, um autor que trabalhou com queijos e alecrim, tá? Mas ele trabalhou só a 25 e a 35. Muito bem, então, mas ele trabalhou com queijos e alecrim. Então tu consegue, né, juntar 2 aqui, ó. Queijos e alecrim. Esse aqui veio de um autor. Falta tu pegar outros 2 autores que trabalharam a 25 graus com óleo de alecrim em queijos, por exemplo. Né? Tu pode encontrar artigos que trabalhem com mais de uma fonte, com mais de um produto, por exemplo. Então, tu vai conseguir completar mais. Se tu conseguir encontrar um artigo que trabalhe com esses 2 óleos aqui, beleza, tu tens mais dados em um único artigo. Então, notem que tu está extraindo dos artigos o que? A tua variável resposta. Como tu vai escolher isso aqui? Bom, por isso que eu te disse, depende do teu tema. Tu tens que ter um tema, um assunto para o teu trabalho que tenha artigo suficiente para tu fazer essa base de dados, para tu poder trabalhar, tá? Então não adianta tu inventar aqui um tipo de óleo essencial de algum extrato vegetal que ninguém trabalhou, tem pouquíssima informação. Aí tu tá lascado, tu vai ter que trocar porque tu não vai ter informação suficiente. Tá entendendo? Tá certo? Só lembra então, né? Tu pode trabalhar. Aqui a gente está trabalhando com uma variável contínua. Vocês podem ter 2 contínuas ao invés de 2 qualitativas. Tá? Não tem problema, desde que tem aquele mix que eu te falei, ou 2 quali aqui e uma quantitativa, ou inverso, 2 quanti e uma quali, tá? Então, por exemplo, que quando eu te falei que teria que ter assim uma possibilidade esse teu estudo, porque isso aqui é o teu estudo agora, isso aqui é um experimento, tá? Ele tem que ter a possibilidade de tu ter mais variáveis respostas, né? Então, isso significa ele ter possibilidade de ter mais linhas aqui, ó. Perdão, mais colunas aqui, para mais variáveis respostas, tá? Mas isso é assunto lá na frente, não quero que vocês se preocupem com isso agora, tá? Primeiro, isso aqui vocês têm que fazer, e vocês estão em dupla para fazer isso, certo? Vocês estão em dupla para fazer isso, tá? Então, gente, eu espero que vocês comecem a fazer então isso aí, se ainda não começaram, e comecem a me mostrar. Tá? Me chamem no Discord, deixa uma mensagem lá se não estiver online, que assim que eu entrar no Discord eu vejo e respondo para vocês, tá? É a forma mais fácil de eu enxergar a mensagem de vocês. Se não, sei lá, me chamem no e-mail,
no Ava, se em último caso, tá? Ou marque uma reunião, marque uma chamada comigo. Se vocês me verem online no Discord, me chama ali, que de repente a gente me conversa na hora. Tu já me mostra a tua tela, eu já te dou uma dica na hora ali, tu não fica trancado esperando eu responder, tá? Então é isso, gente. Bom trabalho aí pra vocês e espero ver vocês em breve. Tchau, tchau.